Assim diz o Senhor: chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. E às 3 horas Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: vejam, ele clama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, haviam muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Vamos orar mais uma vez? Peça para Deus falar com você não sair daqui vazio, mas cheio da palavra de Deus. Faça sua oração. Senhor Jesus, acabamos de ouvir a Tua palavra lida, e esse momento tão importante na história da humanidade, na história da nossa salvação, que a gente saia daqui como esse centurião, cheio de fé, crendo que o Senhor de fato é o Filho de Deus. Amém. Quem aqui tem medo da morte? Ou você já parou para pensar, será como que é morrer? Veja que o pecado é tão catastrófico que ele nos causa um certo temor, não é verdade? Às vezes a gente pensa, será como é que é morrer? O pecado foi uma catástrofe na nossa vida, na humanidade, tanto que ele causa a separação daquilo que Deus criou para ser eterno, alma e corpo. É uma catástrofe, o pecado e a consequência dele, que é a morte. Mas a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. E eu tenho uma notícia para você que talvez você não vai gostar muito agora, mas calma que no final você vai entender. Eu sinto dizer que um dia você e eu, nós vamos saber como que é morrer, a não ser que Jesus volte na nossa geração, né, e a gente seja levado para encontrar com Ele. Pode ser. Porque hoje, meus irmãos, é um dia de falar de morte. Mas calma, você não veio para um culto fúnebre, não. Calma. É interessante que é a semana da Páscoa, e nós que temos a Bíblia na nossa mão, nós sabemos que a semana que vem, no capítulo 16 de Marcos, tem uma grande notícia para nós. A morte não consegue vencer Jesus, ele vence a morte. Interessante que nós temos a Bíblia nas nossas próprias mãos, e nós sabemos que Jesus, o nosso Senhor, vive. Então mesmo um culto onde o tema é morte de Jesus, é motivo de alegria e motivo de esperança, porque nós conhecemos toda a história. Nós sabemos que Ele vive, que Ele reina e que Ele voltará. Então mesmo num dia de falar da morte de Jesus, isso tem que trazer alegria, esperança e conforto no nosso coração. Não é um culto fúnebre. Você pode até dar um sorriso.
Alguns deram. Então, meus irmãos, calma, se alegre por poder ouvir a palavra de Deus. Domingo passado, nós vimos como Jesus sofreu emocionalmente. Jesus foi zombado naquela cruz. Todo mundo que passava escarnecia dele. Diz que as pessoas passavam, os transeuntes, e zombava dele. Os 2 homens crucificados ao seu lado insultavam Jesus. Jesus ali já tinha sofrido também os açoites, tinha sofrido aqueles espinhos na sua cabeça, as porretadas dos soldados. O sofrimento de Jesus ali era muito grande naquele momento. E ele estava crucificado, a Bíblia nos fala, desde as 9 horas da manhã. Jesus estava ali, e eu imagino que Jesus estava mais abalado com os insultos que ele sofreu do que com as porretadas que ele sofreu, porque palavras às vezes machucam mais do que gestos, do que pancadas, na verdade. Às vezes pessoas, inclusive pessoas que nós amamos, falam palavras para nós que nos machucam tanto. Então eu imagino que Jesus estava com a sua alma machucada, com as suas emoções e com o seu corpo totalmente ferido. E o que esse texto tem para nos dizer hoje, meus irmãos, é muito simples. O Filho de Deus morreu. Simples, não é? Nossa pregação hoje é simples, o Evangelho é simples. O Filho de Deus morreu. E quando ele morre, 3 coisas espetaculares e surpreendentes acontecem. Eu não sei se você percebeu na leitura. Acontecem aqui 3 coisas espetaculares, que tem muito a nos dizer e edificar a nossa fé essa noite. A primeira, meus irmãos, é que diz que de 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde acontece o quê? Trevas sobre toda a terra. Trevas, tudo escuro sobre toda a terra, de meio-dia, de 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Já tentaram explicar esse acontecimento falando que foi um eclipse, né? Um eclipse do sol ou uma tempestade de areia, mas não, a época da Páscoa era impossível que esses 2 acontecimentos naturais acontecessem. O que aconteceu ali foi algo sobrenatural. O que aconteceu, meus irmãos, talvez você vai lembrar da 9ª praga do Egito. A 9ª praga do Egito diz que houve trevas no Egito. Diz que as trevas eram tão fortes que as pessoas inclusive podiam apalpar as trevas. Diz que os egípcios ficaram desesperados, porque foram 3 dias de trevas. E o que Deus estava trazendo então quando tinha trevas sobre todo o Egito? Punição sobre o Egito, castigo sobre o Egito. Então o que aconteceu lá no Egito era uma praga. Agora, meus irmãos, está acontecendo a mesma coisa, punição, castigo, só que num patamar muito maior, porque naquela época Deus estava punindo os egípcios pelos seus pecados, trazendo trevas sobre o Egito todo. Agora, meus irmãos, diz que as trevas estavam sobre toda a terra. Interessante que o profeta Amós, quando ele vem falar da punição de Deus sobre esse mundo, ele fala, Amós capítulo 8, versículo 9, ele fala: naquele dia, declara o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. O profeta Amós está dizendo o que estava acontecendo agora na crucificação. E quando ele falou isso, ele estava falando de um contexto de punição, um contexto de castigo. Mas então, meus irmãos, se as trevas mostram a punição de Deus, o castigo de Deus contra o pecado, quem estava sendo punido na cruz? Jesus. Jesus na cruz está a sofrer. Mas aqui as trevas por toda a terra nos mostram então a punição do pecado cósmica. Não só sobre um determinado lugar. Se as trevas eram sobre toda a terra, e se as trevas mostram a punição de Deus sobre o pecado, Jesus estava sendo punido dos pecados de toda a terra. O rei dos judeus estava ali sendo pendurado naquela cruz.
Jesus estava a sofrer, meus irmãos, e pela primeira vez, desde o julgamento de Jesus agora fala, ele toma a iniciativa de falar. Lembra que quando ele era perguntado, Jesus acusado, ele ficava calado? Agora Jesus está a falar a primeira vez, ele toma a iniciativa da palavra. E vai dizer, meus irmãos, que ele clama em aramaico. No versículo 34 diz que era 3 horas. Jesus clama em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Esse clamor de Jesus é o Salmo 22, versículo 1. Veja que até Jesus, para clamar, ele usa a Escritura. Para pregar, Jesus usa a Escritura. Para clamar, ele usa a Escritura. Jesus clama o Salmo 22, versículo 1. Jesus estava se sentindo ali, meus irmãos, abandonado pelo seu próprio Deus, pelo seu próprio Pai. Você já se sentiu assim? Já se sentiu momentos assim? Momentos de dor onde nós pensamos que Deus nos deixou. Momentos de tanta tristeza que você fala: não é possível, Deus esqueceu de mim. Já passou por momentos assim? Mas não, meus irmãos, Deus nunca nos deixou. Você sabe por quê? Que Deus nunca nos deixou, porque Ele deixou Jesus na cruz. Pensa nisso que eu estou falando, isso é importante. Deus nunca nos deixou, porque Ele deixou Jesus na cruz. Sim, meus irmãos, ali estava acontecendo a separação do Pai e do Filho pela primeira vez na eternidade. A Bíblia fala que Pai, Filho e Espírito Santo, eles são eternos, é um só Deus, mas que eles vivem uma relação de amor e unidade durante toda a eternidade. Jesus nunca ficou separado do seu Pai. Então agora, talvez a gente entenda esse grande sofrimento de Jesus. Jesus sofreu com os açoites? Claro, sim, ele era um homem. Jesus sofreu emocionalmente com as palavras duras da zombaria? Sim, claro, Jesus sofreu emocionalmente. Jesus sofreu com a crucificação? Óbvio. Mas o maior sofrimento de Jesus foi a primeira vez se sentir deixado pelo seu Pai. Você pode imaginar isso? No batismo de Jesus, diz que houve uma voz do céu: você é meu filho amado em quem me agrado. Ou você é meu filho amado em quem me alegro. Jesus, amado pelo Pai, essa relação de amor durante toda a eternidade. Mas agora, pela primeira vez, essa relação é desfeita. Se você perde uma relação com um amigo, você fica triste, não é mesmo? Se você perde a relação com a sua mãe, você fica muito mais triste. Se você perde a sua relação, sua amizade com a sua esposa, daí você tem que ficar muito mais triste ainda. De acordo com o tempo que nós temos relação com uma pessoa, de acordo com a nossa entrega, de acordo com o nosso grau de parentesco, quanto mais aquela pessoa não temos mais relação com ela, mais falta nós vamos sentir. Nós vamos para um acampamento agora de jovens. Eu falei: chefe, você vai lá comigo, né? E ela não está querendo ir lá no acampamento. Daí eu peguei e apelei, falei: chefe, você vai me deixar 3 dias sem você? E agora estou quase convencendo ela. Meus irmãos, você pode imaginar essa separação que está acontecendo aqui? Eles se relacionam junto desde a eternidade, e agora Jesus se sente desamparado pelo seu Pai, porque precisou desse desamparo. Deus deixou Jesus na cruz porque o pecado ali estava nele. A Bíblia fala que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Jesus estava ali recebendo, meus irmãos, a punição do pecado dos homens.
Ele não conheceu o pecado, mas naquele momento o pecado estava nele. Por isso o Pai precisa, que é santo, precisa se retirar. Então Jesus, pela primeira vez, sente a sua relação com seu Pai desfeita. Que tristeza para Jesus. Então nós aprendemos que em momento de desespero nós devemos clamar a Deus, assim como Jesus. Você está desesperado? Clame a Jesus, a Deus, como Jesus fez aqui na cruz. Mas lembre-se que Deus nunca nos abandonou ou vai nos abandonar. Nunca. Porque Ele abandonou o seu Filho na cruz por nós. Vocês estão entendendo o amor de Deus por nós? Ele nunca vai nos abandonar, porque Ele precisou abandonar seu Filho na cruz por nós. Porque ali na cruz, Jesus, que não tem pecado, estava levando os nossos pecados, e o Pai que é santo precisou se retirar. Havia trevas, simbolizando a punição do pecado na pessoa de Jesus. Ali naquele momento estava acontecendo algo inédito. A primeira vez Jesus separado de Deus, seu Pai. Aí já é demais para Jesus. Jesus suportou as duas paradas, Jesus suportou apanhar-se zombado, mas ser separado do Pai é demais para Jesus. Ele clama: Eloi, Eloi, lama sabachthani, em aramaico. Como nós seríamos felizes se nós fôssemos assim, não é mesmo? Se nós pudéssemos perder tudo e não nos abalasse tanto, mas perder a comunhão com Deus seria como perder a nossa própria vida. Como se nós fôssemos felizes se tivéssemos o mesmo entendimento de Jesus da nossa relação com Deus Pai. A gente poderia perder tudo que não nos abalaria tanto, mas perder a relação com o nosso Pai não. Nós não podemos perder. Jesus tem esse sentimento. As pessoas, ao ouvirem isso, eles pensaram que Jesus estava chamando a ajuda de Elias. Então eles tentaram entorpecer Jesus, colocando uma esponja em vinagre num caniço para ele beber, para tentar aliviar o sofrimento dele, porque eles queriam prolongar o tempo de Jesus na cruz, para ver o que iria acontecer, porque eles nunca viram trevas naquela hora do meio-dia. Então eles falaram assim: vamos tentar entorpecer ele para que ele aguente mais a crucificação, para que a gente possa ver o que vai acontecer, porque eles esperavam algo espetacular, porque aquelas trevas no sol do meio-dia já era algo espetacular. A expectativa do povão era de ver mais algum milagre, alguma coisa. Mas enfim, meus irmãos, 3h da tarde. Por que esse tema? Porque o evento mais esperado desse mundo aconteceu. A promessa desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. A promessa dos profetas. O Jesus prometido, esperado. Sua morte e ressurreição seria o fim da morte. Os pecados precisavam ser pagos. Jesus estava desesperado pela separação do seu Pai. Enfim, acabou. O sofrimento durou 6 horas. 9 da manhã na crucificação, até as 3h da tarde. Enfim, 3h da tarde. O sofrimento acabou 6 horas. Um homem crucificado, diz os historiadores que ele aguentava 2 até 3 dias se fosse um homem forte. Mas o peso do nosso pecado sobre Jesus estava tão grande que ele aguentou apenas 6 horas. Enfim, 3h da tarde. Ali estava a morte do Filho de Deus. Ali estava a morte que nos traz vida. Ali estava a morte daquele que recebeu sobre si os nossos pecados, as trevas, a punição de Deus. Enfim, 3h da tarde, acabou o sofrimento. Acabou o sofrimento de se sentir separado do seu Pai. Essa foi a primeira coisa que aconteceu, meus irmãos. O segundo é que diz que o véu se rasgou. Olha o versículo 37 e 38 comigo.
Mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Talvez você não sabe que véu é esse, eu vou te explicar. Que véu é esse que se rasgou quando Jesus morre? Eu vou explicar para você. Havia no templo um local chamado Santo dos Santos, aonde apenas o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, no dia da expiação, para oferecer os sacrifícios de pecado a Deus, pelo seu povo e por ele mesmo. Ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, e havia um véu que separava, como se tivesse um véu aqui que separasse o palco do restante da igreja. E quando Jesus dá o último brado, quando ele morre, o que acontece? A Bíblia fala que milagrosamente esse véu rasga de cima para baixo. O que isso significa? Deus está cortando agora toda a separação entre o Deus Santo e os pecadores, porque Jesus, como sumo sacerdote, estava oferecendo a si mesmo como oferta pelo nosso pecado. Agora a expiação final e completa. Quando esse véu se rasga, significa que não precisa de mais sacrifícios. O véu se rasgou. Ele tirou aquilo que separava a gente de Deus. O nosso pecado foi perdoado e expiado, pago por Jesus. Portanto, agora qualquer um que pela fé dobra o seu joelho no seu quarto, em qualquer lugar, qualquer pecador, como eu e você, se dobra no seu quarto, debaixo de uma árvore, na igreja, se você pedir perdão a Deus, Ele recebe o seu perdão, por causa do sacrifício de Jesus. Você pode ter comunhão íntima com Deus agora, unicamente por causa do sumo sacerdote, que é Jesus. Você não precisa de mim para ter comunhão com Deus. Você entrou no Santo dos Santos hoje? Às vezes a gente vem para um culto, né? E a gente espera que algo vai acontecer. Mas isso só vai acontecer se eu estiver buscando essa presença de Deus. Imagina que você encheu sua cabeça hoje de Instagram, de campeonato de futebol, de comilança. Você não parou 5 minutos para dobrar o seu joelho e buscar a Deus hoje. A gente chega no culto esperando que Deus faça grandes coisas. Agora imagina se todos nós aqui hoje tivéssemos entrado no Santo dos Santos, no seu quarto, por 10 minutos, e tido um pouco de intimidade com Deus, e recebido um pouco da tua palavra, da palavra dele e do amor dele. Talvez a gente chegaria aqui hoje diferente. Porque, meus irmãos, esse caminho foi aberto. Esse caminho foi aberto na morte de Jesus, para mim e para você. Por isso que a Bíblia fala que Ele é o único mediador entre nós e Deus, não há outro mediador. Em Hebreus capítulo 10, versículo 19, fala sobre isso. Portanto, meus irmãos, temos ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Jesus abriu a quê? Um novo e vivo caminho. Ele abriu o véu para que agora nós possamos entrar na presença de Deus, ter comunhão íntima com Deus. Então, meus irmãos, aqui nós vemos que o segundo grande acontecimento na morte do Filho de Deus é que na sua morte Ele restaura a nossa comunhão com Deus, que foi perdida no Éden. A nossa comunhão com Deus foi quebrada por causa do pecado. Jesus agora, então, pagando pelos nossos pecados, Ele restaura a nossa comunhão com Deus. Meus irmãos, você tem ideia desse privilégio? O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. O povão ficava do lado de fora. Agora, na nova aliança, todo crente pode ter relação íntima com Deus. Que maravilha! A terceira coisa espetacular que acontece é no versículo 39.
O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Meus irmãos, um centurião era o chefe da tropa, ele liderava a tropa. Olha que interessante, meus irmãos, ele liderou o espancamento, ele liderou a zombaria, ele liderou a crucificação. Então ele ouviu e viu o Evangelho, ele ouviu e viu tudo o que estava acontecendo ali, de camarote. Seria nessa pregação de hoje, o centurião estava sentado no primeiro lugar aqui. Ele liderou tudo o que estava acontecendo com Jesus. Ele viu que Jesus era de fato o rei dos judeus, porque essa foi a acusação contra Jesus. Ele viu que foi pregado ali a acusação, o rei dos judeus. Ele viu tudo que Jesus sofreu na cruz, ele viu que Jesus foi condenado injustamente, ele viu as trevas no sol a pino, ele ouviu o clamor de Jesus ao seu Pai. Ele foi o primeiro homem, meus irmãos, a crer na loucura da mensagem da cruz. Ele foi o primeiro homem a crer na loucura da mensagem da cruz. Glória a Deus por isso. Que interessante, meus irmãos. Um gentil, não era um judeu, um soldado romano, um homem mau, um pecador, que já tinha liderado a crucificação talvez de vários homens, um homem com um currículo muito ruim. Mas nós sabemos que a graça de Deus é maior que o nosso pecado. É o primeiro crente na morte de Cristo. Ninguém ainda no Evangelho de Marcos, meus irmãos, tinha dado essa declaração, sabia? Apenas o autor bíblico Marcos, no capítulo 1, versículo 1, ele fala: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então Marcos escreveu isso no capítulo 1, Deus disse isso no batismo: esse é o meu filho amado. E agora a primeira vez que um homem reconhece verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Que maravilha essa declaração de um homem ímpio e pecador. Que coisa espetacular, meus irmãos. Porque o maior milagre que pode acontecer na sua vida é você crer. O maior milagre é a fé no nosso coração. Porque quantos estavam ali, meus irmãos, vendo a mesma coisa? Quantos participaram de tudo aquilo? Mas esse centurião, que não fala nem o nome dele, creu. A fé do centurião nasce quando ele ouve e vê o Evangelho na cruz. Por isso hoje o que nós pregamos é a loucura da cruz. O apóstolo Paulo fala que a mensagem da cruz é uma loucura, mas para aqueles que creem é o poder de Deus para a salvação. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, é essa mensagem da cruz. A verdadeira fé emana da cruz, aonde devemos reconhecer Jesus como Filho de Deus. Que Jesus, que possuía o amor e as bênçãos únicas do Pai, escolhe seguir um caminho de servidão e de um sofrimento vicário no nosso lugar. Não há ninguém como Jesus, meus irmãos. Ele desfrutava da comunhão e do amor perfeito de Deus, e ele escolhe o sofrimento para sofrer pelos nossos pecados. Não há ninguém como Jesus. Nós devíamos amar Jesus com todas as nossas forças, porque não há ninguém como Ele. Você está disposto a fazer essa declaração do centurião hoje? Nós não sabemos quem entra aqui. Talvez você nunca fez essa pública profissão de fé desse centurião. Porque se você não crer em Jesus, que Ele é o Filho de Deus e que Ele pagou pelos nossos pecados naquela cruz, não há salvação para você. Você crê, você teria disposição de hoje vir aqui à frente, como aquele homem foi e fez uma pública profissão de fé: Jesus é o Filho de Deus.
Eu declaro e eu creio nisso. Todos nós devemos fazer essa pública profissão de fé. Todos nós. E você, meu irmão, que já fez, viva essa declaração de fé. Você que já confessou Jesus como seu Salvador, tenha ousadia no Espírito Santo, tenha alegria em pertencer a Deus, tenha força no trabalho a Deus, tenha uma participação eficaz na igreja. Porque quando Jesus olha a nossa fé, olha o nosso serviço, Ele vê que o seu trabalho na cruz valeu a pena. Quando Jesus olha a nossa entrega para Ele, a nossa fé, o nosso serviço a Ele em amor, a Bíblia fala que Jesus olha para nós e vê que valeu a pena a sua entrega naquela cruz por cada um de nós. Mas, meus irmãos, ainda não poderíamos deixar de mencionar nessa passagem bíblica essas mulheres. A partir do versículo 40, diz que tinha muitas mulheres ali observando tudo isso. Enquanto os discípulos fogem, acompanham de longe com medo, as mulheres estão ali perto de Jesus. As mulheres às vezes são mais valentes, né? E diz, meus irmãos, que elas acompanharam Jesus durante o ministério de Jesus e serviam Jesus. As mulheres serviam Jesus com aquilo que elas tinham. As mulheres aqui, meus irmãos, estão do lado de Jesus até o fim. Diz inclusive que depois elas vão ver onde Jesus foi sepultado. E quem vai atrás de Jesus no domingo na ressurreição? As mulheres. As mulheres fiéis. Os homens fugiram. Você lembra de Pedro? Jesus até morro com o Senhor. Negou Jesus. Eu lendo esse texto, eu pensei, meus irmãos, que aqui nós temos algumas dessas mulheres. Aqui nós temos mulheres que amam Jesus e servem a igreja. São as mães da igreja que oram por todos, dispostas a servir. Mulheres muito abençoadas. São mulheres que Jesus pode confiar. E nós também. Nós temos essas mulheres na igreja. O que seria da igreja sem vocês, mulheres que amam Jesus? Jesus sem as mulheres naquele momento estaria totalmente sozinho, mas elas estavam ali com eles. Tanto que é interessante que eu faço até um alerta aqui para as mais jovens. As mais jovens geralmente procuram um grupo de jovens para andar junto. Mas eu quero que coloque aqui para mim Tito capítulo 2, versículo 4 e 5. A Bíblia orienta você, mulheres mais jovens, a andar com mulheres mais velhas, sabia? Tito 2, 4 e 5 diz o seguinte. Volta um pouquinho mais um. Quantas mulheres idosas que sejam semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Pode passar? A fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem o marido e os seus filhos. A Bíblia fala que as mulheres mais novas da igreja têm que aprender com as mais velhas a amar Jesus, a amar o marido, a cuidar de casa. Então eu faço esse alerta para essa relação que tem que ter na igreja. Meus irmãos, mas também não poderíamos esquecer de mencionar o homem que cuidou do corpo de Jesus. O nome dele no versículo 43 fala que é José de Arimateia. Ele fazia parte do Sinédrio, daquele grupo que julgou Jesus em primeira instância, lembram? E há uma informação importante sobre ele. Diz no versículo 43 que ele esperava o reino de Deus. Embora bem sucedido, diz que ele era ilustre no Sinédrio. Sinédrio era um grupo dos homens mais importantes de Israel. Embora um homem importante, ilustre no Sinédrio, diz que ele esperava o reino de Deus. O que nós aprendemos com isso? Um homem bem sucedido na sociedade, mas que falta alguma coisa para completar a sua vida. Ele esperava o reino de Deus.
Ele sabia que tinha um vazio na sua vida, faltava algo. E quando ele fica sabendo, ele ouve sobre Jesus, parece que ele encontrou aquilo que faltava, porque ele corre um risco danado, meus irmãos, para prestar esse serviço para Jesus. Ele vai até Pilatos e ele ousadamente pede para cuidar do corpo do Senhor. Ele estava colocando a sua posição em jogo, sua posição perante a sociedade como ilustre do Sinédrio estava em perigo, porque foi o Sinédrio que julgou Jesus, o Sinédrio que condenou Jesus, não foi? Mas ele, meus irmãos, dá um sepultamento digno ao nosso Senhor. Nosso Senhor morreu e teve um sepultamento digno, assim como cada um de nós tem que ter. A gente sabe que Jesus não ia precisar daquele túmulo por muito tempo. Domingo estava chegando, mas Jesus, seu corpo precisava ser preservado. Esse homem, também assim como o centurião, nos mostram que creu na morte do Senhor. Como que ele mostra que creu? Porque ele presta um serviço ao Senhor. Porque quem crê está disposto a fazer algo por Deus. Não há fé sem obras. A verdadeira fé há obras. Então, no seu serviço a Jesus, ele mostra que aquilo que ele esperava, que era o reino de Deus, ele encontrou o Salvador, e ele presta esse serviço ao Senhor. Portanto, meus irmãos, houve trevas, 6 horas de trevas na terra, um fato inédito, mas houve trevas para que haja luz. É tão interessante que a 9ª praga no Egito diz que houve trevas sobre todo o Egito, mas nas casas dos filhos de Israel havia claridade nas suas casas. Nós somos os filhos de Israel hoje. Trevas sobre todo o Egito, mas nas casas dos filhos de Israel, claridade. Na cruz houve trevas em toda a terra. O Filho de Deus estava sendo punido, para que a luz depois brilhasse nas nossas famílias. Afinal, ele não é só o servo sofredor, ele é também a luz do mundo. O véu se rasgou, meus irmãos, naquele momento. Não deixe que nunca tentem recosturar esse véu na sua vida, porque às vezes eles tentam recosturar esse véu de novo, dizendo que só Cristo não é suficiente, você precisa de Jesus e mais alguma coisa. Não, você precisa unicamente do seu sumo sacerdote, Jesus Cristo. Cuidado para não tentar recosturar esse véu que foi rasgado. Entre com Jesus na presença santa de Deus. Está desesperado? Entra na presença de Deus, dobre o seu joelho, aonde você estiver, peça perdão, peça o que você precisa, lembrando que o que nós mais precisamos é da presença dEle. Nós devemos ser como Jesus, ao perder a presença do Pai, clama. Nós devemos ter o mesmo sentimento de perda quando pecamos. Afinal, o pecado nos afasta de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus querem ficar perto, querem entrar todo dia no Santo dos Santos. E a morte que falamos no começo, que eu perguntei se você tem medo. Não precisa ter medo. O capítulo 16, e domingo que vem, tem ótimas notícias para cada um de nós. Você sabe o que acontece? Jesus vence a morte. Portanto, meus irmãos, nós vemos hoje aqui que o centurião creu. As mulheres eram fiéis. José de Arimateia serviu Jesus. Com quem você se identifica hoje? O centurião creu. As mulheres fiéis estão com Jesus até o final. E José de Arimateia usa a sua posição e as suas finanças para servir Jesus. Com quem você se identifica hoje? Assim como o centurião, você precisa hoje crer e fazer a sua profissão de fé. Você ainda não creu? Você ainda não entregou a sua vida para Jesus como seu Senhor e Salvador?
Então você tem que se identificar com o centurião. Você se identifica com as mulheres que querem ser fiéis a Jesus até o final da sua vida, nunca abandonar Jesus, amar Jesus, servir Jesus. Então você se identifica com essas mulheres. Ou se você se identifica com Arimateia, ou José de Arimateia, onde você quer usar a posição que Deus te colocou, aquilo que Deus te deu, para prestar um serviço a Jesus. Escolha um dos três. E baixa a sua cabeça agora para orarmos.